Promovido a papai. Alguém acordou hoje com certificado de pai. Papai socioafetivo. Mas o pedido vai além. Alimentos. Vocês acham que é brincadeira? Mas não é não. Tá aqui, ó, a intimação que ele compartilhou comigo hoje. Ele viveu com alguém por alguns anos em um relacionamento. Mas ao final descobriu que estava numa união estável, com direito à divisão de bens. De boa fé, então, ele fez um acordo e entregou parte dos seus imóveis que adquiriu sozinho para ela. Mas a história não para por aí. Meses depois, eles tiveram alguns encontrinhos esporádicos. Sabe como é, né? Carência, familiaridade, um conhecido do outro, rolou uma coisinha. E foi então que a situação se complicou. Passado um tempo, a advogada dela entrou em contato com ele, dizendo que ela queria um novo acordo. Ué, ela alegava que esses encontros configuravam uma nova união estável e exigia metade da FGTS dele, metade de um carro que ele comprou depois do término e uma pensão para ela por um ano, porque ela não estava trabalhando. Ele, claro, negou a existência de qualquer relação. E agora vem a parte mais surpreendente. Ele foi promovido a papai da criança dela. Essa mãe, ao ver que não ia conseguir comprovar uma nova união estável, entrou com uma ação pedindo pensão socioafetiva. Ela argumenta que o pai biológico é ausente e a filha vê o ex-companheiro como um pai. Ela pediu alimentos liminarmente, mas por sorte o despacho inicial negou. O juiz afirmou que o reconhecimento da paternidade socioafetiva exige provas e ele tem o direito de se manifestar antes de começar a pagar. Disse ainda que a obrigação de prestar alimentos continua sendo do pai do registro, o pai de sangue, até que esse vínculo socioafetivo seja adequadamente comprovado. Então vai ter uma audiência agora inicial para ver se os pais querem chegar a um acordo. Ele vai ter que gastar com esse processo. Vai ter laudo pericial para verificar esse vínculo de afeto. Agora imagine se a criança chega lá no dia da perícia e diz: "Oi papai, te amo, tô com saudade". Já era, meu amigo, você vai ser pai sem nunca ter planejado descendência. A situação tá assim, e vai piorar, viu? Pelo menos nessa parte aí da pensão, com o novo Código Civil, a pensão vai poder ser estipulada só pela convivência, que gera vínculo de parente do filho do outro com você. Significa que se você tá vivendo aí no mesmo núcleo familiar com o seu enteado, ele passa a ser seu parente. Veja, cada cônjuge ou convivente no casamento ou na união estável é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Os filhos provenientes de outros relacionamentos do cônjuge, do convivente, são enteados e desse fato não decorre por si só e necessariamente vínculo de filiação socioafetiva. Então presta atenção, você pode não ser reconhecido como pai socioafetivo, mas ainda assim ter de pagar pensão. Veja aqui, ó, podem os parentes em linha reta pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. E a cereja do bolo, a obrigação de prestar alimentos independe da natureza do parentesco e da existência de multiparentalidade. Então veja bem, os parentes comuns em linha reta de um dos cônjuges serão parentes por afinidade em linha reta do outro cônjuge ou companheiro. O sogro, o genro, a nora, o enteado, o padrasto, a madrasta, parentesco que jamais se extingue, ainda que tenha dissolvido o casamento. A propósito, não existe ex-sogro ou ex-sogra, viu? Esse é um vínculo para sempre. Então, resumindo, se você for reconhecido como pai socioafetivo de um filho que não teve, essa criança terá direitos ao seu nome na certidão dela, à sua herança e pensão, tudo como se seu filho de sangue fosse. Por outro lado, mesmo que esse reconhecimento não aconteça, ainda assim, essa criança é sua parente. E como parente, pode te pedir alimentos. Fiquem atentos, emocionados. Tá bom? Ou querem mais?